Tudo bem? Eu sou o Filomeno, esse aqui é o Terra das Finanças. Eu tô aqui para te ajudar a sair do zero e atingir um patrimônio aí de pelo menos R$ 100.000. E hoje eu queria falar com você sobre como a linguagem, os termos que são usados no mundo das finanças e nos investimentos parecem às vezes coisas de outro mundo, assim. Parece um negócio caído de outro planeta, uma linguagem alienígena. E isso assusta muito quem está chegando, quem está começando agora. Tem muita gente que deixa de investir, tem muita gente que para de investir ou que na verdade nem começa a investir porque acha complicado demais essa linguagem. E essa linguagem, inclusive, faz parecer que é difícil investir. Só que na verdade não é. Quando você ouve palavras assim, ou expressões como debentures, carteira de ativos, custódia, marcação a mercado, liquidez, volatilidade, home broker, quando você começa a ouvir esse tipo de coisa, você começa a pensar assim, poxa, eu não sei nada de investimento, eu não vou tirar o meu dinheiro da poupança ou do cantinho lá onde eu guardo para colocar nisso. Por quê? Porque eu não sei do que se trata, né? Deve ser alguma coisa de outro mundo. E isso tem a ver, isso tem muito a ver com o fato de várias expressões, vários termos terem chegado até a gente por conta do inglês, né? Por conta das expressões que se usam normalmente nos Estados Unidos. Os Estados Unidos são uma origem para muita coisa, para muitas das ideias e dos formatos e das expressões, dos termos que a gente usa hoje, nasceram lá ou foram cultivados lá de alguma forma. As bolsas americanas, as duas bolsas americanas, a de Nova York e a Nasdaq, são as maiores no mundo hoje. Então você pode ver isso também, né, pelo lado positivo, como uma chance de melhorar o seu inglês. Não que aprender o inglês e dominar o inglês vai fazer com que você entenda melhor os termos da bolsa ou os termos do mercado, mas vai ajudar você a não se chocar sempre que você ouvir alguma coisa um pouco diferente, a não se chocar tanto, né? E claro, toda vez que você aprende inglês, toda vez que você domina o inglês, você está fazendo é abrindo as portas do mundo para você. Não existe dúvida, não tem a menor consideração assim, você imaginar, por exemplo, como é fazer uma busca na internet em português, que você vai fazer nos sites brasileiros, ou talvez em um ou outro site fora do Brasil, ou fazer uma busca de um termo em inglês, por exemplo. Se você quiser saber o que é um home broker, você pode ir lá no Google e digitar o que é home broker. Ou você pode pesquisar em inglês, que aí você vai ter acesso a uma base mundial de informação, né? Então não há dúvida de que o inglês ele ajuda você nisso. E é normal a língua ir se adaptando também. Isso é uma coisa completamente natural. Ou seja, aqueles termos que existiam em uma língua, às vezes eles são incorporados em outra língua e não são mudados, não são traduzidos diretamente. Aquilo vira uma espécie de jargão. O jargão é uma linguagem que é comum a um grupo de pessoas, a um grupo de profissionais. Por exemplo, o pessoal da medicina tem um jargão próprio da medicina, né? Ou seja, eles falam termos, usam formas de se comunicar que são próprias da medicina. Às vezes até com palavras que têm um significado claro em português, mas que quando usados no contexto da medicina significam uma coisa um pouquinho diferente. Direito tem muito isso também, o direito inclusive se utiliza muito do latim para isso, né? Mecânica de automóveis. Se você vai falar com alguém que está especializado em lidar com mecânica de automóveis, ele vai citar um monte de termos para você que você nunca ouviu falar, ou que talvez não faça a menor diferença você saber ou não, porque aliás você não lida com aquilo, né? E aí tem até um meme da Bela Gil, que é o seguinte, você pode substituir, por exemplo, budget por orçamento. Não é? É uma espécie de crítica a essa americanização, essa forma de inglesar tudo. Né? Claro, no caso de budget, pode claramente usar orçamento, não vai ter grande perda. Mas tem termos que você não vai conseguir traduzir muito bem. Né? Um termo, por exemplo, outro dia que alguém estava procurando uma forma de traduzir, era o termo brainstorming. Não é um termo do mercado, é um termo que quer dizer tempestade de ideias, mas a gente não ouve muito tempestade de ideias sendo falado por aí. Logo, a gente é estranho você lidar com termos dessa forma. Mas o que é importante? Importante você saber que você não precisa decorar tudo isso. Né? É importante reconhecer que isso é parte do jogo, é parte do formato, que isso não vai mudar tão rápido. Você pode até se beneficiar disso, mas acontece que os termos em si, eles não são tão importantes quanto você saber usar bem o seu dinheiro. Esse é que é o ponto. Sabe? Quando você começa a entender como funciona a sua fábrica de riqueza, como você começa a entender como funciona a estrutura da criação de riqueza, você vai ver que vai ficar natural incorporar esse linguajar no seu dia a dia. E você também não precisa guardar as dúvidas para você. Se você tem uma dúvida, se você tem uma questão, se você não sabe direito como funciona, se você não sabe direito o que quer dizer aquele termo, a primeira coisa que você pode fazer é pesquisar. Depois você pode perguntar. Né? Você pode perguntar, por exemplo, aqui no canal, você pode deixar aqui a sua dúvida, que eu respondo com o maior prazer, sempre que alguém tem alguma dúvida, deixa aqui eu respondo. Você pode investigar melhor, até você conseguir meio que fixar o conceito. Porque nem sempre saber o significado também vai te ajudar
a fixar o conceito. Às vezes o conceito é tão subjetivo que não vai fazer muita diferença você saber o que significa ou não. Você precisaria entender como aquilo quer dizer na prática, né? E outra coisa importante, você não precisa saber tudo de uma vez, né? Assim, a verdade é que falar o economês, essa língua que se usa, a própria da economia, que a gente vê na televisão, que a gente ouve no rádio, tem muita gente que fala assim, quando eu ouço no jornal as notícias de economia, eu já mudo de canal porque eu não consigo entender absolutamente nada. O fato é que as pessoas começam a usar esse economês, às vezes voluntariamente, às vezes involuntariamente, e usar isso dá um ar assim de que você é uma pessoa mais inteligente, mais culta, né? No mínimo você se sente incluído naquele grupo de pessoas, ou seja, você tá ali e você fala e entende o que aquelas pessoas falam, então você se sente parte daquilo. Mas a verdade é que isso não vai mudar a sua relação com os investimentos de forma profunda. Inclusive, existem formas muito melhores de você entender o significado de alguma coisa quando você usa, por exemplo, o que a gente chama de storytelling, ou contar uma história. É quando eu tenho uma coisa muito complexa para te contar, para te mostrar, e aí eu de repente decido o seguinte, que em vez de explicar para você aquilo, porque aquilo é complexo e subjetivo, eu vou te contar uma história que usa personagens e tem uma moral, às vezes tem uma moral, às vezes não, mas os elementos comuns no sentido figurado, ou seja, não no sentido real daquilo, para te explicar alguma coisa complexa ou difícil de enxergar. Né? Eu, por exemplo, tenho um vídeo aqui no canal que eu explico para você como as dívidas acabam com o seu patrimônio usando a, a história de um balde furado. Né? Então, se você procurar aqui no canal, você vai ver que tem um vídeo curtinho, inclusive, que fala sobre isso, que quando você tem dívidas, é como se você tivesse um balde e a água que entra naquele balde é uma água que vem tanto do dinheiro que você economiza quanto do rendimento dos seus investimentos. E aquele balde vai enchendo de água. Quando você tem dívidas, aquelas dívidas representam buracos naquele balde por onde essa água vai saindo. E esses buracos, no caso das dívidas, né, que é um comportamento muito específico das dívidas, esses buracos eles vão aumentando de tamanho com o passar do tempo. Ou seja, se você não fechar esses buracos, eles simplesmente tomam conta do seu balde e a água toda vaza. A água toda vai embora. Ou seja, eu estou usando um balde, estou usando água, estou usando buracos para explicar um conceito que para algumas pessoas pode ser um conceito simples, mas para outras pode ser um conceito mais complexo. Então, essa ideia de usar história para contar é uma forma boa e é uma forma que muitas pessoas que trabalham com finanças hoje, que se propõem a fazer esse trabalho aqui, de levar informação sobre finanças, sobre investimento, procuram usar para facilitar o acesso às outras pessoas, para facilitar o acesso a quem ainda não conhece muito bem o mercado, ainda se sente inseguro, ou acredita que só vai poder começar a investir quando efetivamente dominar todos os jargões, quando conseguir assistir o noticiário de economia na televisão, ou quando conseguir abrir o portal de economia lá e ler tudo. Esquece. Aquilo ali, com o tempo, é possível que você comece a entender uma coisa ou outra, mas tem coisas que você não vai precisar, simplesmente, se você não quiser. Entende? Por exemplo, para você entender a lógica, né, os princípios dos investimentos, é importante que você entenda primeiro como o dinheiro trabalha na sua vida, porque o investimento é só uma parte disso. Existem outras partes que são então, tão importantes quanto, que se você não entender, você vai ficar sempre achando que eu só vou conseguir conquistar a minha independência financeira quando eu investir. Eu só vou conseguir conquistar a minha independência financeira quando eu encontrar um investimento que me renda 10, 15, 20% ao mês. Isso não é verdade. Você precisa cuidar de toda a sua fábrica de riqueza para aí você conseguir criar o seu patrimônio. Então, eu vou mostrar aqui para você agora como é que eu explico o funcionamento da fábrica de riqueza usando justamente a história. Então, imagina que você tenha uma fábrica de riqueza, que você seja uma fábrica de riqueza. Então existe um prédio, né, como se fosse um prédio, não existe um prédio real, mas é como se fosse um prédio. De um lado, você coloca o seu trabalho, você coloca o seu conhecimento, você coloca o seu tempo, e do outro lado vai sair o seu patrimônio, vai sair a sua riqueza. E dentro dessa fábrica, existem pelo menos três grandes máquinas. E aí que eu explico por que exatamente não é só o investimento que vai te ajudar a atingir sua independência financeira. O investimento ele vai acelerar, mas não é ele que cria a riqueza em si. Essas três máquinas, elas trabalham em série, ou seja, a saída de uma é a entrada da outra. A primeira máquina, a máquina amarela, é a máquina de fazer dinheiro, que para a maioria das pessoas é o trabalho, é o emprego. Né? Então o seu salário é o que você recebe em troca do seu tempo, do seu conhecimento, da sua energia. Esse dinheiro que sai da máquina de fazer dinheiro, que também poderia ser uma empresa, podem ser inclusive investimentos que geram riqueza para você, que geram dinheiro, como fundos imobiliários, ações que pagam dividendos, um apartamento que você tem alugado, todos esses geram dinheiro para você.
Ou seja, a saída dessa máquina de fazer dinheiro vai para uma máquina de poupar. O que a máquina de poupar faz? Ela separa em duas esteiras. Em uma esteira, ela usa o dinheiro para pagar suas despesas, sejam suas despesas essenciais, suas despesas não essenciais, e a outra parte vai para a máquina de investir. Essa é a máquina multiplicadora. Essa máquina que vai pegar todo o dinheiro que você investe nela e multiplicar, para transformar isso no seu patrimônio, para você realizar os seus sonhos. E, efetivamente, a máquina de investir, ela só funciona se você colocar dinheiro nela. E esse dinheiro vai vir de onde? Da máquina de poupar. E o dinheiro da máquina de poupar vem de onde? Da máquina de fazer. Então, é besteira você achar que você vai ficar rico, que você vai ficar milionário só trabalhando com os investimentos. Você precisa trabalhar nas três máquinas. E o que é mais interessante, quem controla as três máquinas é justamente você. É você mesmo que controla isso. É você que controla a máquina de fazer dinheiro, então é você que pode fazer mais dinheiro. É você que controla a máquina de poupar, é você então que tem condições de calibrar essa máquina para gastar menos com despesas e liberar mais dinheiro para investir. E, claro, é você mesmo que controla a máquina de investir, ou seja, é você que vai escolher os investimentos baseado normalmente ali na relação de risco e retorno. Quanto maior o retorno, quanto maior o rendimento que você quer, maior o risco que você vai estar correndo. Isso é uma regra de mercado. É muito raro, e tome muito cuidado se alguém te oferecer um retorno muito alto e dizer aqui para você que o risco é baixo. Isso não existe, tá? Não faz sentido alguém te oferecer isso. Essa questão do jargão, então, voltando à questão do jargão dos termos, eu me lembro muito bem quando eu comecei a estudar para concurso, isso foi lá meados de 2010, mais ou menos, e que eu comecei a estudar leis pela primeira vez. Eu nunca tinha estudado lei na minha vida, né? Eu sou engenheiro de formação, nunca tive contato com o modelo de legislação. E quando você está estudando para concurso, parte do seu trabalho, né, como estudante para concurso, como concurseiro, é entender como as leis funcionam. E se você nunca pegou uma lei para ler, você provavelmente vai sentir o que eu senti também. Eu me sentia meio burro no começo, quando eu começava a ler aquilo, porque eu não entendia. Eu lia as palavras faziam sentido, mas nada daquilo ali parecia integrar um conceito na minha cabeça. Primeiro, porque era muito subjetivo. Segundo, porque a forma como as leis são organizadas é uma forma muito própria da legislação, você fica meio confuso mesmo. Então, para entender orçamento público, por exemplo, demorou muito tempo. Eu tive que recorrer a vários meios para conseguir. Eu tive que ver vídeos, eu tive que procurar ler livros diferentes, eu tive que começar a fazer perguntas também, perguntar para quem conhecia mais, as pessoas iam me explicando, eu fui tomando nota, sabe? Então, assim, essa é uma forma que você tem de aprender, mas depende também do seu esforço. Depende de você ir atrás. E você também não precisa se preocupar. No caso do concurseiro, ele está correndo quanto tempo ali para poder passar na próxima prova e tudo mais. Mas no seu caso, você pode ir anotando as suas dúvidas e tirando as suas dúvidas aos poucos, sabe? É, tem quem fala assim, poxa, Filomeno, mas olha só, cara, isso aí é muito chato, cara. Pô, esse negócio esse jeito de falar, debate, essas coisas, é muito chato. Então eu vou te fazer uma pergunta. Se você pensa assim, eu vou te fazer uma pergunta. Se alguém te oferecesse R$ 1 milhão para você decorar um livro, qualquer, quem vai escolher é quem está dando R$ 1 milhão para você. Se a pessoa chegasse com um livro e você falasse assim, eu estou te dando R$ 1 milhão para você decorar esse livro, você aceitaria? Eu vou dizer que eu aceitaria. Com certeza, por R$ 1 milhão, tranquilo. Eu não sei do que é o livro, mas eu ia ler esse livro de cabeça para baixo quantas vezes fosse até eu decorar. E isso é interessante, porque quando você pensa com essa perspectiva, você não vê muitos desafios, né? Você fala assim, não, mas espera aí, ler um livro é em português? Não é alemão? Não é em russo? Não, eu dou conta. Até em alemão e russo, se for o caso, eu posso usar um dicionário, mas é R$ 1 milhão. A verdade é que se você se prontificar a aprender sobre finanças, não só os termos, mas aprender como tudo funciona, você vai poder, na verdade, fazer muito mais dinheiro. E não vai precisar decorar nada. As coisas vão vir normalmente. O que você precisa lembrar é do objetivo maior, que é a sua independência financeira, e de aplicar esse conhecimento na prática. Você não vai conseguir simplesmente usar essas informações dentro da sua cabeça. Se você não aplicar, você não vai aprender. Então, você precisa, por exemplo, pensar no seguinte: por que diabos você iria querer saber o que é uma embreagem se você não dirige, se você não lida com carros? Você nunca viu embreagem, você nunca estudou aquilo, não sabe do que se trata. Então, assim, pode até ser que você saiba o que é uma embreagem, mas imagina só, você realmente precisa saber o que é uma embreagem? Talvez não, eu não trabalho com isso. Então vamos rever aqueles termos que a gente viu lá no começo, só para ter uma ideia de que se você não usa na prática, provavelmente não vai fazer diferença para você. Por exemplo, debentures. É um termo
maluco, assim, é um nome que a gente, é uma palavra gigante que a gente não ouve usar em praticamente lugar nenhum. O que é uma debenture? É um título de dívida privada. É quando você empresta dinheiro para uma empresa por um prazo e aquela empresa, no final daquele prazo, te devolve o dinheiro com juros. E aí, o título, né, o documento que oficializa esse empréstimo se chama debenture. Mas eu nunca emprestei dinheiro para uma empresa. Pois é, então talvez debenture não faça muito sentido para você. Carteira de ativos, que é um termo que a gente ouve muito falar. Carteira de ativos nada mais é do que o conjunto dos seus investimentos. Por que falam carteira de ativos? Porque lembra-se da carteira de dinheiro, imagina-se, né? Fala de portfólio, que é um termo em inglês, aí usa esse termo para isso. Mas também não faz muita diferença. Custódia, que é um termo que a gente ouve bastante também, significa guardar ou registrar os tipos de investimento que estão no seu nome. Existem inclusive as centrais de custódia, que são empresas ou instituições que registram isso para você. Outra que aparece bastante, especialmente para quem começa a estudar um pouco de tesouro direto, marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Às vezes, dependendo do lugar que você vê isso, parece uma coisa de outro mundo. Marcação a mercado nada mais é do que atualizar o preço daquele título do tesouro direto. É isso, atualizar, trazer o preço mais recente. Liquidez também, que às vezes é um conceito complicado, porque você pensa em liquidez, você pensa em líquido, você pensa em água, você pensa em leite, você pensa em cerveja, mas você não pensa em investimento, né? O que quer dizer liquidez? Pois é, liquidez é a facilidade que você tem de transformar o investimento em dinheiro. Se for mais fácil, ele tem uma liquidez maior. Se for mais difícil de transformar, tem uma liquidez menor. É um exemplo? Um imóvel. O imóvel tem liquidez baixa. Por quê? Porque é difícil você transformar ele rapidamente em dinheiro. Né? Você precisa vender, você precisa anunciar, encontrar pessoas interessadas e por aí vai. Já o Tesouro Direto, por exemplo, é mais fácil, porque durante a semana, quando a bolsa estiver aberta, você consegue vender esses títulos e transformar aquilo em dinheiro novamente. Outra coisa, volatilidade. O que é volatilidade? É só a força da variação do preço de um determinado ativo, uma ação, um título. Por exemplo, se você for perceber que na bolsa existem ações que têm mais volatilidade e menos volatilidade, são aquelas que variam mais o preço ou varia menos o preço. E home broker, que foi um termo que eu até usei para falar da questão do inglês. Home broker nada mais é do que um software, ou um aplicativo, ou um site, que você usa para fazer suas compras e fazer suas vendas de ações, fazer suas negociações de investimentos, de ações, de títulos e tudo mais. Mas por que usa home broker? Porque antigamente o termo era broker, era o nome da pessoa que fazia isso para você. Antes de existirem os computadores, a internet, né? Antes disso ser uma coisa largamente utilizada, existia uma pessoa, que era o broker. Você ligava para ele e ele ia lá e comprava ou vendia as coisas para você. Então, home broker é nada mais do que você ter um broker na sua casa, ou seja, você tem um corretor na sua casa. É o corretor de casa, é isso. Aí o termo veio do inglês e continua se usando do inglês até hoje. Mas poderia ter sido adaptado também. Né? Tem também quem fala assim, mas eu já estudei muito e ainda continuo cheio de dúvidas. E aí eu vou te falar, quem é que não tem dúvidas? Eu ainda tenho muita coisa para aprender também, tenho certeza que você tem, e muitas outras pessoas também têm. A questão é você não ter vergonha nem de perguntar, e não ter também, assim, a vaidade de não querer estudar, de não querer procurar, sabe? É deixar a dúvida acontecer. Então, se você tiver alguma dúvida, se alguns dos termos que você tá aí, que você ouviu no noticiário ou no meio dos investimentos, e você, ou talvez você tenha ouvido até nessa aula aqui e você ainda tem dúvida, deixa aqui que eu vou ter o maior prazer em responder para você. Mas uma forma que não é boa para você lidar com isso é você começar a querer aprender tudo de uma vez só. Então assim, então eu vou pegar um livro que explica todos os termos da bolsa, todos os termos do mercado, para eu começar a investir. Ninguém vai conseguir aprender tudo desse jeito, sabe? É como eu falei, você precisa começar e usando, se familiarizando com esse meio para você fixar esses conceitos. E aí eu uso muito essa metáfora, e é uma outra história, que se chama O Caminho Iluminado, que é uma história que é a seguinte: imagina que você tem que ir de uma cidade a outra durante a noite. Você está viajando de carro entre duas cidades durante a noite por uma estrada que você nunca percorreu. São 100 quilômetros que você nunca fez antes na sua vida. Logo, você não sabe como é aquele caminho, você não sabe se a estrada é esburacada, você não sabe quais são as curvas, se são perigosas ou não, você não sabe nada da estrada. Mas uma coisa você sabe, que o farol do seu carro, ele é potente o suficiente para iluminar ali talvez 10, 15 metros na frente, não muito mais do que isso.
Ou seja, você vai ter que percorrer esse caminho todo, iluminando sempre um pouco à sua frente. Mas você não vai conseguir iluminar o caminho todo para ir começar a andar. Essa é a mesma filosofia que você tem que usar quando você for pensar em dominar os termos do investimento. Ou seja, você vai ter que, à medida que você for andando por essa estrada, você vai iluminando um pouquinho à frente. Então, você vai, exatamente como o farol do carro faz. Você ilumina os 10, 15 metros ali para frente, aí você entende o que você precisa entender, aí você anda mais um pouco, aí o farol do carro vai iluminar mais um pouco, você aprende um pouco mais, e por aí vai, até que no final você consegue chegar de um ponto a outro, e você vai começar a aprender isso de maneira natural, que é até bem mais divertido, posso garantir para você, é bem mais divertido aprender assim, do que simplesmente sentar e ficar estudando. Outra coisa que não vai ajudar muito é você não estudar nada, tá? Se você simplesmente não procurar saber de nada, nada vai acontecer. E não é desculpa dizer, mas eu não tenho livro, eu ainda não achei o lugar certo, porque hoje em dia a gente tem a sorte de ter acesso a muitos meios. Então, você tem vídeos, você tem livros eletrônicos, você tem palestras. Aqui no Terra das Finanças tem muitos vídeos disponíveis explicando um monte de coisas do mercado para você, como investir começando do zero, sabe, como fazer reserva de emergência. Em todos eles eu tomo cuidado de ser o mais didático possível, justamente porque eu sei como é isso. Eu já estive aí, eu já passei por essa situação, eu também já me senti meio não é burro a palavra, mas assim, meio devagar de não conseguir entender os termos do mercado, e isso me afastava do mercado. O que eu posso dizer para você é para você lembrar do seguinte, que é muito importante que você mantenha a calma, que você fique tranquilo e que você vá estudando, continue aplicando e você vai aprendendo, você vai vendo que esse sentimento de ignorância, que ele é normal quando a gente não conhece alguma coisa, mas esse sentimento ele vai se desfazendo à medida que a gente vai aprendendo. E você vai tendo oportunidade também, eu vou voltar nesse ponto aqui, de você melhorar o seu inglês. Todas as vezes que você tiver contato com uma expressão em inglês que você não domina, aproveita para melhorar o seu inglês. Aprender inglês, dominar o inglês, ser fluente em inglês é essencial nos dias de hoje, especialmente no mundo globalizado que a gente vive. Você vai ter acesso a muito mais informação, a muito mais coisa do que você tem só em português. Uma outra forma de você se ajudar nisso é você criar um glossário, né? O glossário é, é como se fosse um espaço onde você coloca a palavra e o significado. Em vez de você usar um glossário da internet, você usa o seu glossário. Você pega um caderninho e escreve lá na capa do caderno. Minha cola das finanças, por exemplo. E aí você escreve lá, debenture. Você escreve com a sua letra, porque quando você escreve com a sua letra, com suas próprias palavras, fica mais fácil para você fixar. Você vai lá e escreve o que você entendeu. Às vezes lá para frente, um dia, você vê uma outra definição daquela palavra e você volta e vê que o que você entendeu pode ser melhorado, pode ser ajustado. Você vai lá e muda. Então, criar um glossário pessoal é uma forma de fazer isso. Eu trabalhei muito tempo como técnico em eletrônica de campo, e quando eu comecei a trabalhar com isso, eu tinha por volta dos 18, 19 anos, tinha muitos termos do trabalho que eu não entendia, que eu simplesmente não fazia sentido para mim, não entravam na minha cabeça. Eram máquinas, equipamentos de telecomunicações, coisas que eu não conseguia compreender muito bem. Então o que eu fazia? Eu carregava um caderninho, era uma agenda, eu carregava ali, e tudo o que eu aprendia de novo, eu ia anotando, eu ia anotando, eu ia anotando. Às vezes, esse caderninho, ele vencia, né? Porque ele acabava, aí eu pegava o caderninho novo e continuava anotando. Às vezes passavam-se anos, quando eu precisava de uma determinada informação, eu voltava naquele caderninho, estava lá escrito o que eu achei que significava, o que representava aquilo, ou seja, uma cola. Uma outra forma de você fazer isso, criar um mapa mental. O mapa mental é uma ferramenta fantástica para quem estuda, mas ajuda muito também a fixar o conhecimento quando você não tem muita ideia. Fazer um mapa mental é basicamente você pegar uma folha, e geralmente se faz assim, uma folha pode ser uma folha A4 mesmo, e ir fazendo as conexões entre aquilo que você está aprendendo e entre o conceito principal e que você está sabendo sobre ele, ou seja, você cria uma ramificação em volta dele. O mapa mental, existem diversos tutoriais na internet, muito bons por sinal, existem aplicativos de celular, existem sites que te ajudam a fazer, mas a ideia de fazer na mão também, com aquela caneta famosa Bic 4 cores, também é para que você use a sua própria estrutura mental para ir, né, a sua letra, tudo isso ajuda você a fixar melhor. E eu vou deixar para você aqui três recursos que você pode usar, que são muito bons para você aprender, para você dominar essa linguagem do mercado. Então, o primeiro recurso que eu vou mostrar para você é justamente aqui, o Terra das Finanças. Aqui,
seja no Facebook, seja no YouTube, seja no Instagram, tanto faz, os vídeos estão ali. Tem mais de 50 vídeos, tá quase 60 vídeos que falam de praticamente tudo que você imagina sobre finanças. Por exemplo, os que eu recomendo que você assista de qualquer maneira. Primeiro deles, como investir começando do zero, que é um vídeo justamente para ajudar a desmistificar a ideia de que investimento é uma coisa complexa. Ou seja, se você tem conhecimento zero, se você não sabe nada, por onde você deveria começar? Esse é um vídeo excelente para se ver. O segundo é como montar sua reserva de emergência, ou em outras palavras aqui, como aprender a superar os imprevistos nas finanças. Importantíssimo também, porque antes de você começar efetivamente a investir, duas coisas você precisa fazer. Aliás, três, né? Você precisa pagar suas dívidas, se você tem alguma dívida, você precisa montar sua reserva de emergência e, claro, né, você precisa estudar, você precisa aprender o que você está fazendo para você estar mais seguro e para você fazer as escolhas de maneira mais correta, mais coerente também, e se sentir bem com aquelas escolhas, né? Outro vídeo que é bem recente, esse aqui, como se tornar um investidor mesmo ganhando pouco. Também, um vídeo muito bom, é uma aula, na verdade todos esses vídeos são aulas, eles têm aí mais de 30 minutos de aula. E outro que eu recomendo bastante também é esse, como usar renda fixa e renda variável. Renda fixa e renda variável são os dois grandes mundos aí dos investidores. Então, assista esses vídeos, verifica se por acaso você tem alguma dúvida, você deixa a dúvida lá na descrição do vídeo. Se inscreve no canal, acompanhe aqui as transmissões, as publicações. Sempre que você precisar de alguma informação, dá uma pesquisada aqui, tem muita coisa, tem muito material legal, tem muito material bom, feito num formato próprio, para ajudar a quebrar esse mundo de linguagem alienígena aí do mercado financeiro e dos investimentos, né? Outro recurso interessante, os cursos online. Eu vou recomendar para você, pelo menos, 3 cursos muito bons online, são todos grátis, você pode ir lá fazer, são muito bons. O primeiro deles é criado pela Comissão de Valores Imobiliários, é um site, na verdade, muito completo, o portal investidor.gov.br, muitas informações, tem cursos, tem glossário para você tirar dúvida, se você tem alguma dúvida em algum termo, você pode pesquisar lá, se você não ficar confortável em pesquisar diretamente no Google, você não sabe direito qual site que é e tal, você pode pesquisar diretamente lá. Outro é da Ambima, comoinvestir.com.br. Também tem cursos, também tem recomendações, também tem histórias. O pessoal toma um cuidado de criar histórias bem criadas para você poder entender um contexto que às vezes é mais complexo, da mesma forma que eu mostrei aqui. E o outro, tesourodireto.com.br. O Tesouro tem cursos muito bons, muito bons, de Tesouro Direto, de como investir, de como entender como ele funciona. Então você pode fazer também, o curso é grátis, especialmente se você já tem alguma noção, já quer começar a dar os seus primeiros passos, é o lugar certo. Tesouro Direto é o melhor lugar para você começar a investir, é um investimento seguro, tem opções para curto, médio e longo prazo, e são opções muito boas, você tem muitas opções de bons ganhos no Tesouro Direto. Então, se você conseguir investir já no Tesouro Direto como seu primeiro passo, você já está muito bem. Aliás, você já está muito acima da média da população brasileira. E por fim, é um livro que eu sempre recomendo, na verdade é um e-book, ele custa R$ 15, esse livro não tem versão impressa, mas é um livro muito bom, se chama Adeus Previdência. Apesar do título falar basicamente de previdência, e a ideia desse livro é ser bem abrangente. Então, o Fernando Mizubuchi, que é o cara que escreveu esse livro, ele é moderador de um portal, o portal chama Baster.com, é um portal muito bom também, que se dedica à educação financeira, e o Fernando tomou cuidado de usar uma linguagem bem acessível, de explicar todos esses termos que eu coloquei aqui, mais uns outros, e ele vai desde o mais básico, desmistificando coisas do mundo dos investimentos, até o mais avançado, como avaliar empresas, como avaliar fundos. É um livro extremamente barato pelo valor que ele entrega para você, vale muito a pena. Ele não tem impresso, como eu disse, então o que você vai ter que fazer é baixar esse livro, você pode baixar, você compra na Amazon, você pode baixar ele no seu celular, você pode receber ele em PDF também, e aí você vai ver que o livro é muito bom. A vantagem de você ter um e-book é que você pode atualizá-lo, né? Se sair uma atualização, essa edição, inclusive, dele é atualizada para o ano passado, então se ele atualizar alguma coisa, você vai ter acesso à atualização também. Dito isso, o que você está fazendo é um caminho. Então, como todo caminho, você começa com o primeiro passo, depois o segundo passo, e aí você vence uma maratona, você vai até onde você quiser, tá?